Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração, trazer mais uma das minhas perspectivas. O tema hoje é Linguagem da Fé, Fenômenos de Cura. Deus é um Pai amoroso que nos ensina pela linguagem da fé a confiar em seu amor infinito, mesmo nos momentos de maior escuridão. Paula Ingres. Energia luz e luz é informação. A linguagem da fé é uma forma de comunicação que busca transmitir conceitos e ideias abstratas relacionadas à espiritualidade e à religiosidade. Essa linguagem se utiliza de analogias para explicar conceitos espirituais complexos, tornando-os mais acessíveis e compreensíveis. O objetivo da linguagem da fé é promover a nossa elevação espiritual, ajudando-nos a compreender melhor os conceitos de amor, fé, esperança e redenção. A conexão com o espírito traz um novo paradigma de cura. A neurociência estuda o sistema nervoso, formado pelo cérebro, medula espinhal e nervos periféricos, e as ligações dele com toda a fisiologia do corpo humano. O objetivo dos neurocientistas é decifrar os comandos e as funções do cérebro, além das alterações que o órgão sofre no processo de envelhecimento humano. Quando lemos, ativamos principalmente o hemisfério esquerdo do cérebro, que é o da linguagem e o mais dotado de capacidades analíticas na maioria das pessoas. Mas são muitas outras áreas do cérebro, de ambos os hemisférios, que são ativados e intervêm no processo. A área do cérebro que se relaciona com a fé em Deus é a região temporal. O globo temporal, que fica aqui, contribui com o processamento de informações auditivas e a codificação da memória. O globo frontal, que fica aqui, é responsável pela elaboração do pensamento, planejamento, além da programação de necessidades. O globo parietal, que fica aqui atrás da orelha, é responsável por nossa percepção sensorial, sensação de dor, pressão e temperatura. O occipital fica na nuca, né? É responsável pela percepção visual, incluindo cor, forma e movimento, e a medula espinhal. E, por último, a insula, que fica no córtex cerebral, localizado em ambos os hemisférios. Estudos apontam que a insula está ligada a desejos, vícios. Assim, o globo temporal é aonde há esse aumento no metabolismo, que pode ser visto através de ressonância magnética funcional. É aonde acontece a codificação do nosso sistema espiritual. A interpretação sem conexão com o coração não gera sentimento de mudança. Como espíritos vivendo uma experiência humana, não temos a necessidade de religião, temos a necessidade da espiritualidade, de nos conectarmos com o nosso ser espiritual, de corpo, mente e espírito. Por isso a importância desse alinhamento energético, né, de trabalharmos em nossa plataforma. A espiritualidade é o caminho de autoconhecimento que nos dá sentido à vida. As religiões vieram depois, elas são a institucionalização da espiritualidade. Um exemplo, eu posso muito bem ser uma pessoa espiritualizada e fiel e estar vinculada a nenhuma religião. Espiritualidade não é tradição ou regra, espiritualidade é sentimento com o coração. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Independente do que eu acredito, do que você acredita, precisamos nos respeitar, nos amar e nos elevar como espíritos, né? Assim, a gente vibra positivamente e ajuda o planeta de forma sobrenatural nesse processo de transição planetária, inclusive. É sobre essa perspectiva, né? Quando você vibra positivamente, quando você faz seu trabalho de autoconhecimento, inevitavelmente você se torna uma melhor pessoa com você mesmo, obviamente, amor próprio, autoconhecimento, autodesenvolvimento, autorrealização e também com o outro. É sobre essa perspectiva, né? Através do eletrocefalograma é possível detectar um aumento na atividade elétrica e metabólica no cérebro durante experiências místicas e religiosas. Isso ocorre porque algumas pessoas têm uma tendência maior de desenvolver circuitos neurais que permitem essa experiência, enquanto outras pessoas podem não ser capazes de alcançar
mesmo com oração e rituais. Por isso que eles conseguiram fazer esse teste, que foi a ressonância magnética, né? Por causa dessa atividade elétrica, metabólica que aconteceu, né? O que você procura, procura por você. É sobre isso. A neurociência diz que existem ondas quando estamos despertos, ondas rápidas, ondas muito lentas, quando se está em coma, por exemplo, e ondas do sono, que são ondas muito específicas. Isso. Quando a gente está meditando, existe um tipo característico de onda que mostra que entramos em transe. É uma transe benigna, né? Melhor que o sono. Alguns estudos, algumas técnicas, filosofias, teorias dizem que essa meditação entre o sono, né? Essa faixa vibracional que a gente fica entre o sono e essa transe na hora da meditação é aonde acontece a nossa conexão com o nosso ser espiritual. Por isso a importância de meditar, de passar a se interiorizar mais, né, momentos de introspecção, para procurar essa conexão, né? E é nessa conexão também que esses estudos apontam que pode se curar, né? Inclusive, uma das perspectivas de Theta Healing é sobre isso. Quando a gente está... É isso. Mas qual é a interferência desse fenômeno fisiológico em nosso dia a dia, né? O que isso muda no nosso dia a dia? A recuperação rápida atribuída à fé é sobre isso, né? Porque a fé no impossível torna tudo possível, né? É um trabalho consciente, consistente e contínuo. É um treinamento consciente, consistente e contínuo de autoconhecimento, alinhamento energético e expansão de consciência no aqui e agora. Todos tentam explicar, mas ninguém chega próximo de uma explicação que seja plausível para as curas que vêm crescendo, para os milagres de Deus. Ainda estamos engateando nessa expansão energética de cura. É um terreno absolutamente novo para o plano, para o nascimento dessa nova consciência, né? Mas a neurociência começa a nos conceder algumas respostas sobre a peculiaridade da biologia no funcionamento do cérebro durante a linguagem da fé, transes religiosas e fenômenos de cura. É sobre isso. Nesse contexto, a espiritualidade pode ser definida como a necessidade inata pela busca de significados para a existência, assim como pela busca de conexões com outros seres, principalmente maiores que nós e transcendentais, energias sutis, né, muito elevadas, que ultrapassam a noção da realidade e entendimento tangível. Uma das últimas perspectivas, frequência da alma, vibração dos milagres, complementa bem toda essa jornada energética aqui, né? Todas as minhas perspectivas são fragmentos desse gigantesco, né, decodificar do sistema que eu venho passando. O cérebro é capaz de armazenar e gerar funções que podem ser explicadas pela neurologia. Quer dizer que o nosso cérebro funciona para que possa ter consciência, né? Para saber o que é alma, o que é espírito, que tem vontade e fé, né? Deus não joga dados, nada é coincidência ou por acaso, né? Somos perfeitos, né? Fragmentos de Deus, fragmentos do universo. Não se modem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experienciar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Está na Bíblia. Nossa mente pode estar cheia de enganos e princípios falsos que não nos permite ver as coisas como Deus vê e nem sentir como Deus sente. Por isso Deus diz: eu não criei você para andar cativo de mentira e do engano. Quero libertar você. A renovação da mente vem pela leitura consciente da Bíblia, sendo o norte para a liberdade espiritual. A interpretação sem conexão com o coração não gera sentimento de mudança, né? O coração é o portal, sua alma está em jogo. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. É sobre isso. E para Ele atender os desejos do nosso coração, a gente precisa limpar o nosso coração, né? Porque não tem como Ele acessar, porque a vibração dele, a energia dele é muito elevada. Então a gente precisa limpar o nosso coração, né? Todos aqueles sentimentos que você sabe, que eu sei, que nos fazem mal, é preciso abandonar. Por isso, aceite, compreenda e perdoe. A espiritualidade refere-se a essa experiência de contato com algo que transcende as realidades normais da vida, né? Isso significa experimentar a força interior, sentir a energia sutil e superar a própria capacidade humana. O mundo pode falar em doença, eu falo de cura. O mundo pode falar de crise, eu falo de solução. O mundo pode falar de medo, eu falo de amor. Pelo poder da fé, mudamos a existência, o que não existe. O conhecimento é poder. Tenhamos todos uma linguagem da fé
fé, fenômenos de amor, cura e transformação em nossas vidas. Amém. Nosso corpo de energia sutil desempenha um papel importante na manutenção da nossa saúde. As doenças se manifestam no corpo físico depois que as perturbações energéticas já estão cristalizadas nos padrões estruturais sutis do nosso corpo físico, em frequências superiores. Nosso corpo físico, perispírito e espírito, né? Quando a gente adoece nosso perispírito, né? Que já vem com a nossa carga energética pelo DNA de outras vidas, e a gente acaba não trabalhando em nossas emoções, a nossa mente acaba adoecendo mais ainda, o nosso perispírito acaba absorvendo isso, né? Cristalizando essas energias, né? E assim o espírito não consegue se conectar, né? E aí a gente acaba adoecendo aqui. Por isso a importância de corpo, mente e espírito, né? Assim a gente pode trabalhar de forma sobrenatural em nós. Cada um de nós tem a sua própria fase, o seu próprio nível, a sua própria jornada, né? A sua própria cruz para carregar. Mas o conhecimento liberta. Assim como a gente tem conhecimento, a gente pode acabar evitando ou trabalhando melhor para a cura, ou tentando vigiar e orar mais os pensamentos para não errar tanto. É sobre essas perspectivas que eu trago, né? Já que está disponível para todos nós. Uma das melhores maneiras de corrigir disfunções do corpo sutil é a administração da dose terapêutica de energias sutis de frequências específicas elevadas, né? Na forma de remédios vibracionais. Exemplo, a meditação, o reiki, a cromoterapia, a aromaterapia, a musicoterapia e outras infinitas técnicas de limpezas energéticas. De limpeza energética, né? Cada um de nós tem a própria especificidade, né? Dessa forma, tratamentos energéticos são específicos também, né? De acordo com a própria jornada da alma, como eu falei. É importante mapear, né, a pessoa para poder identificar o que está acontecendo ali. Não existe uma fórmula específica, né? Um método, faça isso. Sem dúvida, a oração, a gratidão, mas a prática consciente, consistente, contínua de valores morais, fidelidade a Deus, às leis universais, né? E o desenvolvimento de virtudes funciona como um catalisador energético poderoso espiritual, promovendo o equilíbrio da nossa energia sutil aqui e agora. A fé está para o doente, assim como as sinapses para os neurônios do nosso cérebro. Através da linguagem da fé, criamos em nosso entorno um espectro energético favorável para a cura espiritual, que atua nos níveis físicos e etéricos, né? Corrigindo os desequilíbrios nos níveis emocional, mental e espiritual, né? Mantenha a frequência de seus pensamentos bem elevados e se blinde energeticamente. Trabalhe em sua plataforma energética. Para Kardec, o magnetismo é uma das maiores provas do poder e fé colocada em ação. E é pela fé que a cura acontece, produzindo esses fenômenos que antigamente eram qualificados como milagres. Em resumo, o equilíbrio energético é a diferença fundamental entre entre a vida, morte e vida, na mudança de consciência no aqui e agora. A linguagem da fé ilumina a consciência com a luz da razão, vivência e conhecimentos específicos, funcionando como um tripé de força sobrenatural na cura das doenças, cuja origem é energética. É sobre isso, mais uma perspectiva sensacional. Linguagem da fé, fenômenos de cura. A conexão com o espírito traz um novo paradigma de cura. Não é pessoal, é vibracional, é energia, né? Mantenha a frequência dos pensamentos bem elevados e se blinde energeticamente, né? É sobre isso. Vibre alto, vibre amor. Procure se conectar com coisas que façam você vibrar. É sobre isso. Esteja bravamente acordado, preparado e consciente. Humanos evolucionários. Um grande beijo no coração. Fica com Deus e bebe bastante água.